Oferecimento Side Empreendimentos. Desde 1959, acompanhando o desenvolvimento de Ribeirão. Pinguim Grill e Ribeirão Shopping. 30 anos, sempre muito mais. Olá, boa noite. Começamos mais um Aberto Paga Balanço, nossos programas das noites, dos finais de semana, nas sextas e sábado, às 22 horas. E hoje eu quero lamentar a perda, no final de semana passada, do professor Eleto Bonini. E a gente só tem a lamentar, não só pela família, pelo culto, pelo legado do professor Eleto Bonini, que a educação nesse país não é muito valorizada, e eu tive a oportunidade de encontrar uma aluna de 23 anos do curso de Direito da UNAERP, e ela dizia para mim, poucas pessoas falaram da morte do professor Eleto Bonini e olharam para o professor como o lado comercial. Eu gostaria de deixar minha homenagem à família, ao professor, à família da professora Elmara, ao Eduardo, ao Evandro, que já foi, filhos dele. O reconhecimento pelo legado cultural que esse senhor deixou em Ribeirão Preto, desde a Associação de Ensino na Rua Duque de Caxias, até ser o lado comercial, até formar o lado comercial da coisa. E eu quero deixar esse programa hoje dedicado ao professor Eleto Bonini e toda a sua família. Nós estamos recebendo hoje, desde já, Emerson Leão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu não sei se foi convite ou uma imposição do Márcio, depois você precisa me contar isso. Foi um prazer receber, eu diria assim, a indicação da possibilidade, já que eu estaria em Ribeirão Preto, de estar junto com vocês. Para mim, poucas vezes falei ao público de Ribeirão Preto diretamente, poucas vezes retornei a Ribeirão Preto, não porque não queria, mas por falta de oportunidade ou convite, e a vida transcorreu e agora estou aqui, é um prazer. E eu quero dizer que, deixar claro, nós estamos gravando esse programa na terça-feira, exato terça, dia 11, que foi há 3 dias atrás, dia em que o Comercial estará comemorando na Sociedade Recreativa de Esportes o seu centenário, e o Leão está aqui para receber as devidas e justas homenagens. Muito embora ele fale que tem coisas imerecidas, mas é muito merecida pelo atleta, pela pessoa que é, corretíssima. E ele veio para essa festa, estará lá hoje à noite recebendo essa homenagem. Você ficou contente, Leão, com o Comercial ter lembrado de você? Olha, não é que é imerecido que eu te disse, né? Eu acho que eu tenho história no futebol brasileiro, mas a minha história no Comercial, eu gosto sempre de falar que ela não começou como profissional, ela começou como criança. Nós íamos ao estádio do Comercial antigo, né? Passeando, andando, descendo as ladeiras, pulando os muros, para assistir o Comercial jogar, para ficar ao lado dos seus ídolos. E depois disso, eu acabei até, meus pais mudando daqui, mas retornando, e aí já como profissional, e fiquei apenas 1 ano como profissional no Comercial. Não que eu não queria ficar, não que o Comercial não queria que eu ficasse, mas simplesmente porque nós recebemos uma indicação na oportunidade do Valdemar Carabina, que era técnico do Comercial, vinculado ao Palmeiras, e eu fui ao Palmeiras contratado. Portanto, eu joguei muito pouco. Eu costumo dizer o seguinte, que os ídolos do Comercial, o mérito do Comercial é para Peter, é para Carlos César, é para Paulo Bin, é para Toninho, é para N pessoas que primeiro eu admirava, depois eu acabei jogando junto. Então eu quero dizer da minha felicidade completa de aqui estar, fazer parte desse centenário. Um pouquinho sim, eu tive o prazer de representar o Comercial e vejo com uma felicidade muito grande nesse ano de centenário, né? O aparecimento novamente, eu não diria a ressurreição, porque ele nunca morreu e quem tem no coração nunca vai perder, mas a reconquista do retorno à divisão de elite do campeonato regional paulista. 25 anos na A2, A3 e agora de volta à elite. 25 anos de frustração, né? 25 anos que o seu legado ficou atirado.
Para você ver que muita gente deixava até de falar que torcia para o comercial, justamente pela condição negativa do comercial. Agora vamos ver se não só comemore o centenário, como comemore essa conquista, mas preste bem atenção que isso não pode ser por pouco tempo. Eu acho que tem que deixar vinculado que no bojo de tudo isso, no bojo desse sacrifício, venha acompanhado de um otimismo muito grande para não mais regressar a essa dificuldade. Mas eu quero dizer, assim, como testemunha, que você é uma pessoa extremamente querida nos corações dos comercialinos. Se você, por sua vez, ficou um ano jogando, estando aqui no comercial, se fala com muito orgulho na cidade, se fala todas as fileiras de comercial, se fala com muito orgulho do seu nome por ter vestido a camisa do comercial. Eu fico muito satisfeito de ouvir isso por parte dos comercialinos, porque o ano que eu tive aqui, eu me dediquei muito. Eu não diria um bebezão, mas era um adolescente, 18 para 19 anos. Então eu tive o prazer de ser transferido, fiz o tiro de guerra aqui. À tarde eu treinava e de noite eu estudava. Então foi um ano de sacrifício para um jovem que morava sozinho num quarto de uma pensão, dividido ainda ao meio, e não era suíte não. E era feliz. Tomava os ônibus, tudo, andávamos na cidade, como filho de Ribeirão Preto. Então, por isso que eu guardo um carinho muito grande. Outro dia me perguntaram, você se afastou de Ribeirão Preto? Eu falei, olha, tem gente que não sabe nem que eu sou filho de Ribeirão Preto. Acha porque eu comecei a jogar futebol profissional em São José dos Campos, meus pais transferiram os negócios para lá, que eu sou de São José. Não, eu sou ribeirão pretano, claro que sim, com muito orgulho, com muito prazer. Mas Ribeirão Preto cresceu muito. E aqui a condição política mudou bastante também, as pessoas são quase todas de fora. Portanto, eu acho que uma das coisas é que eles escolhem sempre o pessoal que não tem raízes aqui. Então, por isso que eu não tenho um relacionamento assim mais próximo, mais do dia a dia, com a parte que dirige a cidade de Ribeirão Preto. E eu quero fazer esse meia-culpa, porque também faço parte da comunidade de Ribeirão Preto e vejo com muita tristeza a nossa Câmara Municipal, sem nenhuma coisa rancorosa, mas apenas uma constatação, um fato que está aí para todo mundo. Câmara Municipal que ofereceu o título de cidadão ribeirão-pretano a pessoas que sequer contribuem com a cidade ou, quem sabe, com o país, como, por exemplo, um José Rainha, que tem título de cidadão ribeirão-pretano. Sei que é mesmo? José Rainha, título de cidadão ribeirão-pretano. E vou longe, eu tenho mais coisas, nomes que estão me fugindo. Se não me engano, o Ricardo Teixeira, da CBF, tem. Prefiro não ficar sabendo. Pois é. Então, eu não quero passar isso para você, mas eu quero fazer a meia-culpa também como cidadão ribeirão-pretano. E quem sabe a Câmara Municipal possa, já que ele não pode ter o título de cidadão ribeirão-pretano, mas de cidadão emérito, porque é justo o que esse cidadão oferece para Ribeirão Preto através do seu nome, através do seu trabalho, da sua correção, da sua dignidade. Eu sei que ele vai poder até dizer que, não quer, imagina. Mas é merecido, porque é um cidadão, como ele disse, daqui, de Ribeirão Preto. Claro que sim. Não é isso? Eu acho que a coisa mais importante é você saber que você foi feliz na sua infância aqui. Eu guardo as recordações. Essa semana que nós estivemos juntos, eu andei dando uma volta perto do bairro que eu morei, no bairro que eu morei, sozinho, com o meu carro, me distraindo, e vi aquele romantismo que eu tinha em relação ao Ribeirão Preto, um pouco gasto. Agredido, né? Agredido na sua principal, que é o relacionamento humano, quantidade de comércio em área misturado com lazer, com residência. Enfim, hoje eu não sei, não conheço mais Ribeirão Preto. Eu me assustei com a grandiosidade. Então eu acho que Ribeirão Preto passou por algumas fases. Primeiro, quando era capital café. Essa que era boa, porque todo mundo se conhecia, pouca gente, no Clube Regatas, na Recreativa.
era uma vida totalmente diferente. Come fogo valendo e não brincando, rivalidade à flor da pele, mas com respeito mútuo muito grande. Depois veio uma Ribeirão Preto progressiva, das universidades, dos estudantes, dos problemas, dos bares, dos vícios. Depois veio a tal da Califórnia brasileira, que foi um desastre, porque aquilo chamou muita gente negativa para Ribeirão Preto. E agora, tornando-se uma realidade de que é uma metrópole. E como toda metrópole, se aproximando a 1 milhão de habitantes... Tem um preço, né? Tem um preço a pagar. Mas para isso, tem que ter os seus dirigentes e um planejamento exemplar, com, logicamente, prestação de contas a todos os dias. Então, eu acho que nós estamos aproximando aí de um ano político, né? Então, você, Ribeirão Pretano, como eu, olhem bem o que vocês vão fazer. Mais do que, deixar claro aqui para o nosso telespectador, né? Mais do que uma prestação de conta dos números, mas de realização, claro. em benefício do cidadão. De cuidar do futuro, de cuidar do futuro para não acontecer aquilo que acontece nas grandes metrópoles sem planejamento. E São Paulo é uma delas, onde eu vivo mais de 40 anos. Esse é um problema que precisa ser planejado. Tudo que é planejado sai melhor, flui melhor e o retorno é muito melhor também. Não tenha dúvida. Leão, vamos falar um pouquinho mais do comercial. O Jornal Cidade, também centenário, o Jornal Cidade deve ter 108, 107, 109 anos, sei lá, deve ter, eu sei que tem mais de 100, 108. 108 anos, fez um especial na última segunda-feira, que foi a data efetiva do centenário, né? Do comercial, dia 10 de outubro. E nesse especial, até depois eu vou mostrar aqui a capa, Kiko, do especial do Jornal Cidade, eles contam bastante coisa da história, coisas interessantes do comercial. Nós tivemos aí colocaram alguns cidadãos, então Paulo Binho, Peter, para votar no time do comercial de todos os tempos. Enfim, o que você guarda de saudade daquele comercial que você viu quando criança? De Peter, Paulo Binho, Jair Bala, Rosan Ferreira, Carlos César. Eu guardo um carinho muito grande na minha lembrança do dia a dia. Eu me lembro que quando eu era garoto, e quando eu falo garoto, 10 anos, 12 anos, 11 anos, eu assistia os jogos perto dos jogadores, admirando com um imenso carinho. Quando o comercial ia treinar lá no Stigmatino, lá nos Padres, eu comparecia. No meio daqueles eucaliptos. Eucalipto, observava bastante, tentava me aproximar deles. Depois me tornei companheiro de alguns excelentes jogadores. Por isso que eu falo que eu não sou muito merecedor de muita coisa que falo como atleta do comercial, não como filho da cidade de Ribeirão Preto. Como atleta nacional e internacional, sem dúvida. Porque é o seguinte, eu vi goleiros jogarem no gol tanto do comercial como do Botafogo. Eu admirava o Machado da época, que era um goleiro... Galdino Machado. Galdino Machado, era um goleiro do Botafogo. Admirava o Rui, goleiro do comercial. Rui Louco, mas que de louco não tinha nada. Achava gozado um goleiro que eu vi uma vez treinar, que eu achava ele grande, que não era ágil. Acho que era um argentino chamado Bonelli. Foi citado no Jornal Cidade. Era Bonelli, Arruda, Vastinho, Hélio, Parracho, Toninho. Você vê que eu sou comercialino, né? E daí vai. E depois eu vi jogar Rosan, eu vi jogar Rony, Peter, Rony, que era o titular na época que eu estava aí. Depois, que era o Rony, o Tomires e eu. Eu era lá embaixo, era o garoto, né? Eles eram bem melhores. Não souberam dar continuidade, né? Eu sou um pouco mais Caxias e acabei prosperando um pouco mais, mas eu me lembro do Toninho, que era um lateral direito, depois jogou algumas partidas de zagueiro,